Eu recebi alguns questionamentos, principalmente sobre o aspecto definitivo, que parece causar muita confusão para as pessoas. Quando a gente fala em definitivo, absoluto, né, último, e a gente está falando de vacuidade, né? Então teve algumas perguntas sobre vacuidade também. E uma outra pergunta com relação ao que seria o convencional ou relativo. Eu já expliquei vários desses pontos em outros vídeos, mas já são vídeos mais antigos, então eu vou entrar nesses pontos de forma conjunta agora e também com o apoio do Farol da Certeza, né? Então a gente vai explorar, ah, não conta pra ninguém, mas a gente está na introdução do Farol da Certeza ainda. Vamos rever alguns dos pontos que tem nessa introdução. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que, na minha mente pequena no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender e para depois se repassar, né? Quando a gente fala em duas realidades ou duas verdades no Dharma, isso não é um assunto simples, não é uma coisa que você vai entender ouvindo uma pessoa desqualificada que nem eu por um pouco tempo, assim, né? Então é preciso estudar. Isso não tem. Teve uma pergunta que eu já tinha explicado sobre o caminho do meio, né? Então a pessoa falou assim: então o caminho do meio não é, né, uma moderação entre ascetismo e hedonismo? Não, também é. Também, o caminho do meio também é uma moderação entre ascetismo e hedonismo, e essa é a visão de caminho do meio lá do Shravakayana, que eles têm ênfase em ética. Então eles ficam olhando conduta, dizem como é que é a conduta correta. A conduta correta é aquela que não exagera nos sentidos, mas também não deixa de se proteger, se alimentar e assim por diante. Então, esse é um caminho do meio que foi ensinado pelo próprio Buda. Quando a gente está falando aqui no Mahayana, em caminho do meio, então tem o caminho do meio. O caminho do meio existe em tudo que é lugar no budismo, né? Mas quando a gente está falando do caminho do meio, é a escola caminho do meio, que é o Madhyamaka, né? Que é a escola do Nagarjuna. E que o Arya Sanga também não é, não que ele usasse esse termo, não usasse esse termo de acordo com o que o Nagarjuna falava, mas todos os budistas, né, que vêm depois de Nagarjuna, eles têm também um conceito de caminho do meio. Mas quando a gente, principalmente no budismo tibetano, está falando de caminho do meio, os Yogacaras tinham um caminho do meio também, mas no budismo tibetano a gente está se referindo a Nagarjuna. Então o caminho do meio é o quê? É vacuidade, é estudo da vacuidade. O estudo da vacuidade é além dos extremos. Quais são os extremos? Aferrar uma coisa, dizer que uma coisa é definitiva, tem um sentido, apontar uma coisa definitiva. Então a gente está falando do definitivo, parece que a gente já está apontando uma coisa definitiva. Mas a gente tem um cuidado especial ao falar do definitivo. Eu vou explicar um pouco aqui. Mas se a gente tiver uma tese, se estiver dizendo é assim, as coisas são... Uma pessoa fez uma pergunta sobre panpsiquismo. Ah, o budismo é meio panpsiquista? Se tiver uma tese com relação à natureza final das coisas, essa tese é objeto de refutação. Não tem uma tese com relação à natureza final das coisas. A natureza final das coisas não é um objeto do intelecto, não é um objeto. Não pode ser objetificado. Esse é o sentido definitivo. Não é difícil de entender isso. Isso daí é a parte fácil. Não é assim, ah, tá além dos conceitos, qualquer coisa além dos conceitos é isso. Não, não. É uma coisa bem específica além dos conceitos. Entre todas as não conceitualidades, eu estava lendo um trecho de Longchenpa, né, tem muitas, muitas e muitos estados não conceituais. Tem um estado não conceitual, que é o estado né, de reconhecimento, auto-reconhecimento desse estado definitivo. Então,
Não é apenas assim, é inexprimível, está resolvido. Não. Tem como examinar pelas bordas, mas tem como dizer como não é. Então é uma asserção não afirmativa, como na Prasangika diz, ou uma asserção afirmativa, como diz a Suva Tântrica. Mas, né, em todo caso, se tiver alguma coisa, alguma filosofia, alguma forma, outra pessoa estava dizendo, ah, mas eu acredito na existência externa do mundo e acredito também que nós projetamos coisas sobre o mundo e também acredito na interdependência. Ah, mas aí tá querendo tudo, né? Então, se existe mesmo o mundo, existe mesmo a interdependência, existe mesmo a mente, todos esses existentes, quando a gente fala que existe mesmo, daí a gente está dizendo não é interdependente, né? Quando a gente diz interdependente é porque existe na dependência de, ou seja, é não existente, no sentido definitivo. Então, aí a pessoa disse, mas isso é muito complicado, eu não consigo entender. Uh, assim, o que é complicado em comparação com isso é a parte fácil. A parte fácil é compreender o limite do intelecto, compreender que é uma não conceitualidade específica do qual a gente está falando aqui, não é qualquer não conceitualidade que vale como esse definitivo. E, tipo, não é é não conceitual é definitivo. Não, não é isso. Tem um motivo, é compreensível por a não conceitualidade é compreensível que ela tem um tipo peculiar, né? Não seja de um tipo peculiar. Não possa ser nenhuma coisa que tenha uma fixação, não possa ser um extremo. Então tem várias não conceitualidades que são extremistas em certo sentido, ainda, né? Então, por exemplo, o monismo, quando a gente tem uma só substância. Aí não tem como ter pensamento, porque é uma substância só, né? Mas daí a gente vai encontrar problemas. Se a gente disser que a substância, existe uma substância única, é uma autocontradição, né? Então, a Prasangika vai dizer, não, a Prasangika da Nyingma vai dizer, o entendimento é não elaborado, né? A gente elabora o definitivo para a elaboração ela surge na medida em que surgem conceitos. Então, esses conceitos sobre o definitivo a gente vai refutando. Então, a elaboração pode ser grande em meio a essas refutações, mas o resultado disso tudo é uma grande não elaboração. Não constrói um castelo de cartas, não chega a uma formulação final das coisas, não produz uma teoria, não tem algo que a mente aprisiona e diz é isso. É assim que a gente examina o definitivo, e é assim que a gente atinge uma certeza sobre o definitivo também. Ok, como eu estou dizendo, a pessoa duvidou de mim quando eu falei por e-mail. Essa é a parte fácil. Quando a gente está falando do definitivo, o definitivo não é a parte difícil, o entendimento do definitivo. O entendimento, pelo menos, do limite do intelecto, né, com relação a isso. O problema é assim, eu tenho o definitivo e eu quero um caminho. Eu quero manter o convencional e o relativo. Eu quero não refutar a existência do Dharma, a existência do Buda, a existência da Sangha, usar todos esses métodos para ter uma experiência de acordo com esse definitivo. Então, quando a gente está falando assim né, caminho do meio, certo? Que aponta além dos extremos o definitivo, unido com Brahmana, que é conhecimento, conhecimento dual, conhecimento do caminho, conhecimento do budismo, conhecimento, né, da prática e assim por diante, como escolher um professor, e esse tipo de coisa, quando a gente está unindo o aspecto definitivo com esse aspecto mais complexo, que é o aspecto de viver no mundo com propriedade e sem perder a perspectiva definitiva, aí a gente tem uma elaboração, uma dificuldade intelectual e uma dificuldade de prática maior, né? E uma coisa sem a outra, se você se prende a um definitivo que não produz um caminho, que não produz um, um método, um professor e assim por diante, daí provavelmente é só um fogo de palha, produz uma ideia, algum conceito de que você tem algum tipo de resultado no que você pensou, mas aquilo não leva a lugar nenhum. O grande truque, né, do Mipan Rinpoche para vencer esses debates com outras tradições budistas que estavam ou se fixando no definitivo ou se fixando na não conceitualidade e daí não queriam debater, porque não, né, a gente não precisa ficar estudando um monte, porque se a gente estudar, daí o estudo meio que tira o frescor dessa realização não dual, não conceitual que a gente tem. Então a gente já está lá surfando a onda do definitivo,
A gente não precisa fazer prática com elaboração, fazer prática com esforço, a gente não precisa estudar, não precisa chegar, né, não precisa se aplicar em virtude até, porque, né, tá tudo resolvido do jeito que já tá, né, esse ensinamento existe, o ensinamento é válido. Mas aí o Miban Rinpoche, se não tem esforço, se você realmente tem uma mente que está livre dos liames do samsara, que tipo de esforço você tem em fazer prática elaborada? Que tipo de esforço você tem em estudar? Que tipo de esforço você tem? Então, o olho que olha de cima, ele não olha com má vontade para nenhum aspecto do caminho, né? Os aspectos inferiores do caminho, eles não conseguem entender o aspecto superior, o definitivo do caminho. Eles ficam, né, eles ficam com problema com isso. Agora, quem tá olhando de cima, tá vendo todo o valor do Shravakayana, do Bodhisattvayana e assim por diante, até o Vajrayana mais elaborado, o Vajrayana menos elaborado. Todos esses métodos do Buda, eles têm um frescor, uma vitalidade e são praticados sem esforço, porque se a pessoa tem essa realização, então isso é assim, né? É uma coisa incrível, né? Porque as práticas Nyingma em particular, né, elas sempre enfatizam essa coisa de não não transformar, não elaborar, né? Não, não, não transformar o Dharma mais uma aflição, né? Isso é muito importante. Primeiro conselho, assim, não transformar o Dharma numa outra forma de samsara para se aplicar, né? Então, é um ótimo conselho, assim, né? Aí, as outras tradições, elas ouvem os Nyingma enfatizando isso e dizem, ah, mas olha esse pessoal aí, né? Eles são os preguiçosos, né? Porque não precisa, para eles não precisa fazer nada. Nós aqui, nós estamos, né, construindo mosteiro e lidando com os problemas políticos do dia a dia, lidando com os problemas econômicos da sociedade, estamos ativamente engajados e assim por diante. Algumas vezes fascistamente engajados, como aconteceu no Japão, como a gente pode dizer que certos sectarismos no Tibete também funcionavam, né? Então quando vê a pessoa está engajada, mas aí, né, mundo relativo sempre tem, sempre que você, cobertura curta, sempre que você puxa de um lado dá um problema do outro, né? Então, por isso que é complicado o Pramana, por isso que epistemologia é complicado, quando a gente vai lidar com as coisas, né? Mas os Nyingma, de tanto ouvir dizer que eles eram preguiçosos e que eles não se, né, não elaborados e não se importavam com nada, não sei o quê. O que a gente vê, na verdade, os grandes professores, né, Patrul Rinpoche, os grandes professores, o próprio Mipa Rinpoche, o Longchenpa, eles escreveram muito, eles fizeram muito retiro, eles fizeram muitas atividades no mundo, né? Então eles não, o próprio Buda também, então as pessoas podem dizer, ah, mas o budismo é uma coisa de não ficar quietinho, parado, não fazer nada. Mas ele tem muita atividade por 42 anos ensinando o Dharma, né? Quando eles falam em não ação e não esforço, isso não significa aquele quietismo. Não, nenhuma crítica com o Zen tem métodos maravilhosos, mas tem uma fixação um pouco assim, às vezes em ficar parado, que nem uma estátua, e às vezes tem uma fixação um pouco em não falar, em silêncio. E às vezes tem uma fixação. Então, no budismo existe essa neurose de vacuidade, é um aspecto estético de uma vacuidade de ausência, né? Então, a vacuidade de ausência, ela é um erro do entendimento da vacuidade. A vacuidade é forma, né? Então tem um aspecto, às vezes, no budismo que tem uma... E na visão... Tem no budismo tradicional asiático, mas na visão ocidental, então, do budismo tem muito, né? Então, houve vacuidade, pensa ausência, pensa despojamento, pensa não fazer muitas coisas. Então, existe um conselho de não se engajar em muitas coisas, né? Fazer bem poucas coisas, mas não... Quando a gente fala não ação, não esforço, isso é em meio ao benefício dos seres, né? Então não é uma coisa assim de é em meio à forma, né? Então é meio é uma vacuidade tem uma aparência, que tem uma manifestação. Ela não é uma mera ausência. Seria um equívoco terrível pensar a vacuidade dessa forma. Então, eu estava tentando dizer o truque do Mipa Rinpoche com relação a todos esses entendimentos. Ele usa duas formas. Então a gente tem uma divisão principal, que é o absoluto e o relativo, né? Ok? O definitivo e o relativo, ok? Algumas vezes fala verdade relativa, verdade absoluta. Eu já expliquei por que eu prefiro não usar a palavra verdade, mas vamos dizer o âmbito absoluto e o âmbito relativo, né? Que se reflete nos dois corpos do Buda também. Então tem o Dharmakaya e o Rupakaya, né? O Rupakaya se separa
novamente, aí a gente já vê um espelho no Mipa Rinpoche, né? A gente está falando em Rupakaya. Rupakaya tem o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. Tem uma divisão consecutiva, né? Depois do depois da divisão principal entre Dharmakaya e Rupakaya, o Rupakaya se divide em Sambhogakaya e Nirmanakaya. Então as verdades elas têm isso. Então elas têm o definitivo, depois tem o relativo, e o relativo se divide em convencional e relativo propriamente dito, vamos dizer assim, dessas duas coisas assim. E assim, de forma dentro do debate budista, o que o Mipa Rinpoche fez para lidar com a ideia de que os ensinamentos de Asanga, os ensinamentos da Yogacarya seriam o terceiro giro da volta do Dharma, mas seriam expedientes, ele diz sim, mas tem um expediente, tem dois tipos de ensinamento expediente. Tem um expediente que aponta para o definitivo e tem um expediente que aponta para o convencional. O expediente que aponta para o definitivo é essas práticas da Yogacara. E o expediente que aponta para o convencional é essa filosofia, ou esse engajamento intelectual e de debate que a gente chama de Suvatantrika. Então, as duas coisas estão voltadas ao convencional, mas uma é um dedo que aponta a lua de um jeito e o outro é um dedo que aponta a lua de outro jeito. Focando mais no dedo, focando mais na lua, vamos dizer assim. De outra forma, não era entendido assim. De outra forma, se entendia, por exemplo, a Chittamatra refutada. A Chittamatra é um aspecto da Yogacara, ela é refutada, e daí, que é uma coisa assim, dizer assim, todos os fenômenos são a mente. Todos os fenômenos são a mente, isso é refutado pela Madhyamaka. Mas daí a gente vê os mestres Nyingma, por exemplo, falando toda hora que todos os fenômenos são a mente. Será que eles estão se engajando na Chittamatra? Daí, se você vai ler com cuidado, você vai dizer assim, pense, considere todos os fenômenos como sendo... Então isso é um elemento de treinamento da mente que está lá no âmbito convencional que aponta para o absoluto. Então isso aí é o treinamento Yogacara. É o treinamento Yogacara da mente presente ali dentro das práticas Nyingma. Em todos os aspectos, a gente está falando de um definitivo além das elaborações, que é a Prasangika. A Prasangika, ela, toda vez que você apresenta uma tese, ela refuta, porque a mente do Buda, ela não... O Dalai Lama sempre repete essa frase do Nagarjuna, né? Eu me prostro ao Buda, aquele que nunca sustentou uma tese. Uma tese que exista, ela tem o fardo de precisar ser sustentada. Então o Buda ele repousa num estado livre de uma formulação final sobre as coisas. Né? Ele tem essas formulações, quer dizer, é difícil dizer que o Buda tenha as formulações convencionais, mas ele pode se engajar livremente com as formulações convencionais dos seres a partir desse ponto de liberdade. Isso é uma coisa que se pode dizer. Então, tudo isso é um pouco para dizer assim, quando vier qualquer noção de tentar um entendimento do aspecto definitivo, essa ideia que a gente quer manter sobre o definitivo, a gente aplica o corretivo da Prasangika, ou seja, refuta. A gente refuta qualquer noção que possa ser estabelecida, formulada. O definitivo é tudo mente. O definitivo é tudo vazio. Tudo vazio em que sentido? Vazio, vazio mesmo. O que você quer dizer com vazio mesmo? Quando a gente está dizendo vazio, é vazio de uma formulação também, de uma formulação final sobre as coisas. Então, se é realmente vazio, é vazio de si próprio, então é um vazio vazio, né? Então, isso é Prasangika, ok? Aí, quando a gente vai falar, mas esse vazio tem uma mente, tem uma luminosidade, esse vazio tem uma... Aí a gente está se referindo a esse convencional que aponta o absoluto, que é a prática, que é o Sambhogakaya. Não é que seja o Sambhogakaya, ele tem uma relação, né, quando eu estava falando dos Kayas, então tem uma relação de isomórfica entre o Dharmakaya e o definitivo, o Sambhogakaya e o convencional que aponta o definitivo, que são esses treinamentos em luminosidade, foco maior em aparência, né, do que vacuidade. Então, em vez, a gente pode praticar o Dharma falando um monte de como as coisas são livres de uma ignorância, que é a ignorância de reificar as coisas. Ou a gente pode falar do Dharma através de uma presença, que é a presença dessa mente que conhece,
que conhece essa ignorância e, portanto, dissipa essa ignorância, né? Então a gente está focando no aspecto da mente. Então, quando a gente tem um intelecto que está ah, focando no aspecto do vazio, a gente tem mais a Suvatantrika. Quando a gente tem um intelecto que está focando mais no aspecto da mente, a gente tem Yogacara, a gente tem o Shentong, a gente tem esses fatores como aspectos da mente em transformação. Todo o caminho do Shravakayana até os caminhos mais elevados do Vajrayana, eles estão enquadrados dentro desse aspecto da mente, portanto, tem aspectos da mente propriamente causais, um aspecto da mente que entende a não causalidade, um aspecto da mente que entende o definitivo, e daí, mas tudo isso ainda não é o resultado. O resultado mesmo não usa a mente, né? Enquanto tem um treinamento da mente e assim por diante, a gente está falando desse aspecto convencional. E aqui a gente está falando o quê? A gente está falando que uma coisa nunca, né, nega a outra. Então, quando a gente vai ver um grande mestre aí realizado, a gente vai ver ele se engajando nas práticas de todos os yanas para demonstrar, para dar exemplo e sem esforço, porque ele está livre a partir do estado de liberdade última que ele atingiu, então ele pode engajar qualquer ensinamento, qualquer prática para benefício dos seres a serem treinados. Ele não tem nenhum impedimento de ensinar de qualquer forma que seja necessária, né, para os seres. Então, o que vai acontecer o bloqueio que acontece é quando os entendimentos inferiores tentam falar dos entendimentos superiores. Daí ele dá um nó, eles não conseguem falar. Então o Shravakayana não tem acesso ao Mahayana, o Mahayana não tem acesso ao Vajrayana, o Vajrayana não tem acesso ao que está além do Vajrayana. Só o que está além do Vajrayana tem acesso a tudo. Tem acesso ao Vajrayana, tem acesso ao Mahayana, tem acesso ao Shravakayana. Tem acesso a tudo gerado. Então, os três kayas, na perspectiva do Vajrayana, eles são indivisíveis, né? E as duas verdades, elas são, né, nos seus dois aspectos definitivos. Quais são os dois aspectos definitivos da verdade definitiva? É um aspecto definitivo no qual a gente fala mais em termos da vacuidade e no qual a gente fala mais em termos da mente, né? Em termos da luminosidade, da aparência, né? Então a gente pode falar, mas a gente está dizendo que é a mesma coisa. Daí, quando a gente está falando no convencional, a gente está dizendo assim, a gente pode focar mais na luminosidade ou mais na vacuidade, e daí tem um aspecto dual, um aspecto... Elas vêm de uma mesma coisa, mas elas são aspectos diferentes. Eu não sei se isso ajuda todo mundo que me fez pergunta com relação a isso, mas é uma coisa que é importante frisar aqui, é que esse é um assunto que não se entende de uma hora para outra, né? A gente está lutando aqui não só com o entendimento budista, que não é intuitivo, ele é contra-intuitivo, porque nós normalmente estamos cheios de obscurecimentos ligados à nossa... Então isso é uma coisa muito importante de saber. A gente vai ter dificuldade para entender porque a gente treinou no entendimento ignorante oposto. A gente treinou através da nossa vida, por isso que a gente sofre, por isso que a gente tem essas vicissitudes. Não é por nada a nossa mente opera errado, ou ela opera... se a gente está passando por problemas, sofrimentos, assim por diante, ou às vezes quando a gente está bem, a gente não percebe isso, então tem mais um problema, né? Mas muitas vezes a gente consegue ver que as coisas não estão certas. Se as coisas não estão certas, então, para nós, a nossa percepção, a gente pode ter certeza que a gente tem obscurecimentos, né? Então, esses obscurecimentos, a gente treinou neles, a gente tem hábitos intelectuais, inclusive, e isso vai impedir a gente de entender o Dharma, certo? Então, a gente vai começando tentando entender esses aspectos, né, do relativo e do definitivo, e daí a gente vai tentar entender o que é vacuidade. Não é fácil entender o que é vacuidade. O entendimento intelectual da vacuidade é possível, né, mas ele não é de uma hora para outra. A pessoa tem que pensar a respeito, principalmente, né? Claro, tem gente que tem facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas nós, em geral, que estamos aqui falando, se matando para praticar, se matando para ganhar a vida, se matando para sobreviver no meio do coronavírus, nós aqui nós estamos com dificuldade para entender vacuidade. Não temos facilidade para entender vacuidade. Não existe isso aqui nesse âmbito.
A gente tem dificuldade para entender esse ponto, ok? Então não se surpreendam que, não é assim, eu faço uma colocação e daí não é bem assim. Não. Nunca vai ser. Se tiver alguma fixação, não vai ser. Se tiver alguma formulação final a respeito das coisas, panpsiquismo. Panpsiquismo é muito bonito, assim, eu acho super interessante, né? Outro dia até tinha uns espíritas lá que estavam dizendo que eram panpsiquistas, né? Não, não. Aí a pessoa vai lá, sei lá, ela lê uns textos que ela não devia ler, e ela acha, sou panpsiquista. Mas cuidado, o Longshanabjian, ele era praçangika também, ele tomava todo cuidado para falar ali no texto dele, sem gerar uma formulação final da natureza das coisas. Então, esse cuidado é importante, né? E tendo isso em mente, tendo que isso é difícil, então tem que ter paciência com a nossa dificuldade de entender, tem que gerar esse hábito de achar o Dharma, mesmo quando a gente acha o Dharma assombroso, o Dharma profundo demais, o Dharma inescrutável demais, a gente dizer, não, não, não. Mas eu tenho uma natureza de Buda, daí essa confiança, essa certeza assim, de que você tem essa natureza de Buda, essa capacidade inerente de entender isso através da sabedoria de Manjushri, que não é dual, que não está presente só num ser amarelo lá fora, mas que está presente em você. Aí, através dessa bênção, você vai poder escolher um professor, vai poder praticar o Dharma, vai poder chegar ao resultado do Dharma, né, nessa vida ou em poucas vidas, no caso do Vajrayana, ou pelo menos se conectar com o Dharma do Buda e atingir a iluminação em 500 ou mais vidas, de acordo com os outros veículos, beneficiando os seres ao longo de todas elas e conseguindo, né, renascimentos auspiciosos dentro do Dharma e assim por diante. Então, a gente fica com a aspiração de que seja assim, de que a gente tenha interesse nesses assuntos e de que eu possa explicar de forma menos enredada, né? Eu tinha muita coisa para falar e eu acho que eu falei muita coisa muito rápido. E para quem não conhece a terminologia ficou muito esotérico, né? Mas basicamente é importante saber que tem essa divisão e essa divisão só existe do ponto de vista convencional. Do ponto de vista definitivo, não tem separação entre definitivo e convencional. Ok? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamani Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambal Sasura Gente Seno Pai Garde Wanchi Jugu do Pegu Kose Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tumundo Pateno Muyeng Kupa Malora Sanelundo Tinleta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Penenjo Ene Chimpote Paiuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Sentenjote. Tu Sanje Guru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só deve sortir de lá do sushi não se engue beija chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de loja alien sação de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show